Oi, pessoal! Hoje, aqui no Dia de Terapia, eu vou conversar sobre um tema que eu lamento muito ter que falar desse tema, porque quando acontece isso dentro da sociedade é chocante e por mais que doa na carne, por mais que doa na alma, por mais que a gente não entenda, a gente precisa falar. Que é o caso do menino Henry, né? Se vocês estão acompanhando o noticiário, você sabe que é uma criança que estava sendo espancada, né? E foi espancada até a morte, agora há poucos dias atrás. Estou acompanhando o desenrolar dos fatos e mesmo sendo psicóloga, fica difícil tu estabelecer uma conexão para isso tudo que aconteceu. Fica difícil porque normalmente, socialmente, a gente sempre pensa que a violência, ela vem das classes menos favorecidas, com cultura menor, né, com problemas mais severos. Mas não, a violência cega, surda e muda, ela está dentro de qualquer lar, em qualquer lugar. E o que mais me choca nesse episódio todo foi a falta da rede de proteção, né? Aquela rede de proteção que tem que cuidar da criança. Nós vimos que tem envolvido, então, a pessoa que agrediu, a mãe que foi conivente, babá, empregada, avó, tia, professora, né? Tem uma série de pessoas que sabiam que essa criança estava sendo espancada e não fizeram absolutamente nada. Aí eu me faço a seguinte pergunta: que sociedade é essa que a gente vive? Que tipo de ser humano são essas pessoas? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Aí a gente fica falando, né, ele é um psicopata, ele é um doente, né, ele é um perverso, sim. Não se tira o mérito da perversidade de nenhum dos dois, né? Não se tira o mérito. Nem sei se nomina como perversidade ou algo um pouco pior. Como eu disse para vocês, fica até difícil para mim como psicóloga entender e analisar, porque eu ainda estou em estado de choque. Mas o que mais choca, né, é o comportamento da mãe. Porque a figura materna, ela é uma figura sagrada. A gente coloca a mãe num pedestal, né? Mãe é aquela criatura que ela tem superpoderes, que ela livra o filho de qualquer situação, que ela briga como uma leoa para defender o seu filho, que ela ama de forma incondicional. Esta é a mãe, né? Agora, quando a gente vê esta santa social, né? Esta pessoa que está lá no nosso altar cometer uma barbaridade dessas, né? Um ato imenso de desamor, porque mãe é amor, né? Ela não precisa ser julgada por um júri composto por 12 pessoas. Ela já foi julgada por 200 milhões de brasileiros, né? Ela foi julgada como mãe. Por mais que ela hoje esteja sentada numa cela, talvez refletindo tudo que ela fez e onde é que ela colocou a vida do filho, a vida dela, a vida do pai dessa criança, né? A imagem dela como mãe foi profundamente arrasada, porque isso não é um comportamento que se espera de uma mãe. Então, hoje, a gente precisa refletir o quanto a nossa sociedade é adoecida e o quanto a gente precisa olhar para o outro, o quanto a gente tem que se comprometer com o outro, o quanto a gente tem que denunciar. Essa história de que na casa dos outros a gente não se mete, isso já era, isso é passado. É mulher em sofrimento emocional, é briga, é em sofrimento físico, psicológico, denunciar. Criança coagida, criança espancada, criança com sofrimento psicológico, denúncia, idosos, né? A gente tem que denunciar, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Isso está acontecendo nas nossas barbas, na sociedade que a gente vive. E ninguém protege. Com o menino, o menino Bernardo, né? Que aquilo foi horrível também, o menino foi pedir ajuda nos órgãos específicos e não conseguiu. Então, onde é que está a falha? O que a gente está fazendo? O que a gente não está fazendo, melhor dizendo. Então, se alguém não está acompanhando, eu sugiro que acompanhe, porque isso diz respeito ao nosso momento social. E esse nosso momento social, ele está assim, ó, terrível. A gente precisa fazer uma releitura social para poder entender o momento que nós estamos vivendo. Porque chegarmos a esse ponto é o fim, é o fundo do poço, é o fim da linha, eu nem saberia nominar para vocês. Então eu peço que vocês acompanhem e olhem, né?
para a gente ver o ponto que chega de degradação as famílias e as pessoas. Até a próxima, pessoal.